Estamos aqui, então, com esse resumo do filo Mesozoa, Aquilomorfa, Nemertea e Rotífera. Antes de estar falando desses filos, eu vou lembrar alguns aspectos da ecologia, né? Embora eu não tenha que falar expressamente da ecologia, senão apenas de aspectos básicos quanto ao ecossistema. Por quê? Porque nesses filos, muitos deles habitam ecossistema marinho. E a gente vai lembrando, porque toda vez que eu falo, por exemplo, esse animal é bentônico, é epibêntico, ou é bem um bento, né? Como o caso dos poríferos, que eu falei que são bentônicos, enfim. Então, assim, a gente vai lembrar de que na biosfera temos 5 oceanos, né? O Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Ártico e o Antártico. A biosfera, ela está dividida, né, em ambientes terrestres, que seria, no caso, o epinociclo, o ambiente marinho, que é o talassociclo, e ambientes dorsícolas, que são o que seria, no caso, o limnociclo. Esse talassociclo, que representa o ambiente marinho, né, vai abranger em torno de 75% da superfície terrestre, né? E vários fatores influenciam a vida nesse ecossistema. Por exemplo, a luminosidade, a temperatura, a salinidade, a pressão, a oxigenação e, com certeza, a correnteza também, em função até desta, e a presença desta oxigenação e, portanto, também a fauna, né? A todos esses fatores, a gente conhece como fatores abióticos. Abióticos porque não tem vida. Abióticos. Os fatores bióticos são aqueles que estão representados por seres vivos, bióticos. Então, fatores abióticos certamente influenciam em qualquer ecossistema aos bióticos. E nesse caso do talassociclo, né, mais ou menos ilustrando aqui nesse slide, vocês veem, se a gente vê a coluna aqui da água, e vendo aqui em termos de profundidade do ecossistema marinho, que seria o talassociclo, portanto, acabei de falar dos fatores abióticos, né? Vemos que quanto mais profundo é este ecossistema, está a zona afótica, onde tem muito menos oxigênio, né? Quase que bem, assim, um sistema chamado abissal. Abissal, aquele que tem falta de oxigênio e com pouca luminosidade, com certeza. Ali é característico de uma fauna. Logo, uma região mais intermediária é uma zona chamada adisfótica, até a plataforma continental, né, que divide a zona eufótica. E assim, os seres vivos, e aqui no caso dos invertebrados, né, eles têm diversos ecótopos, chamamos de ecótopos, a cada uma desses segmentos que eu estou ilustrando aqui neste slide, né? Em cada ecótopo existe uma fauna característica de invertebrados, logicamente também de vertebrados, né? E muito disso está em função de seu tamanho, em função de sua locomoção, em função de seu modo de vida, se são, por exemplo, céssios, se são livre-natantes, se eles se deslocam por eles mesmos, por exemplo, aqui já falando até mesmo eh, de alguns outros organismos que não necessariamente são invertebrados, né? Podem estar representando o plâncton, que vivem próximos a essa superfície, né? A zona eufótica. Então, eles se deslocam com as correntes d'água. Esse seria o plâncton. No plâncton, nós temos protozoários, conforme a gente já falou, né? Temos animais microscópicos, que são chamados de zooplâncton. Muitos deles são invertebrados, certo? Como, por exemplo, o rotífera, que a gente vai falar agora, né? Também tem algas unicelulares fazendo parte também, ou microcrustáceos, dentro de toda esta fauna de
planctônica. O nécton já são animais que têm deslocamento ativo, né? Eles se deslocam, nadam, como o caso dos peixes, né? E os ventos são aqueles que estão ligados a substratos. Esses podem ser substratos rasos, rochas, ou podem ser no fundas, tá? Então, isso vai depender, com certeza, do grupo animal. Podem ser fixos, ou seja, césseos. Quando um animal é fixo, significa que esse animal é césseo, ele não se locomove. Tanto é que na atividade de quinidários, muitos erraram nisso daí, né? Um animal fixo, realmente, ele não se locomove, ele se movimenta, mas não se locomove. Se locomover, se desplaçar de um lugar para outro por ele mesmo, certo? Ou então, muitos deles podem até ser móveis, né? Podem rastejar. Então, muitos desses invertebrados que eu vou falar agora são bentônicos e eles se locomovem por rastejamento mesmo, certo? Rastejamento, vocês vão lembrar, rastejamento, até mesmo esse animal que a gente já estudou, que é a anêmona do mar, que está aqui na parte inferior desse slide, né? E que é considerado um animal bentônico. A anêmona do mar, por exemplo, rasteja. Nessa atividade de quinidários, há muitos erros, muitos alunos falando de que a anêmona do mar é césseo, certo? Então, por favor, verifiquem aquilo que vocês têm, as aulas, os livros, né? Que é literatura de apoio para fixar bem o modo de vida dos animais. Então, assim, plâncton, estão vendo aqui o plâncton, representados por protozoários, ali também temos, por exemplo, rotífera, que nós vamos estudar agora, daqui a pouquinho, né? E algas unicelulares. Os nécton que tem os peixes, e a anêmona do mar, que é um quinidário de qual classe? É da classe Anthozoa. Então, é um anthozoário. E é bentônico. Bom, agora, lembrando novamente essa filogenia dos metazoa, somente para ubicar vocês, para localizar vocês dentro de toda esta, este estudo dos invertebrados. E ali, não esqueçam que estamos estudando os bilatérios, né? A gente já estudou os plateumintos dentro desse clado Lopotrocozoa, né? O trocozoa, lopo significa, lopo na verdade vem de um filo chamado lofoforado que está fazendo parte desse clado. E trocozoa é de uma larva trocófora que está presente tanto em molusca como em anelida. Então, esse nome desse clado está em função desse filo e da larva de molusca e anelida. Então, já estudamos plateumintes, né? E, como já disse, muitos filos pequenos surgiram da classe turbelária, né? E estão ali. Entre eles está aqui Nemertea. Não temos como falar de todos os filos pequenininhos, porque não vamos ter muito tempo. Mas, minimamente, vamos falar dos básicos. Esse filo Mesozoa. Os Mesozoa, mesos no meio de som. Esse é o nome. No meio de som. Esse é o nome do Mesozoa, que também é outra discussão. Ficou como filo Mesozoa, ficou como filo Rombozoa. Esses dois nomes funcionam para esse grupo animal, tá? São vermes primitivos, achatados, dorsal ventralmente, como os plateumintos. O modo de vida desses animais é parasita, portanto, vivem, né? Se são parasitas, dependendo do seu hospedeiro, ou então também são simbiontes de invertebrados marinhos. Principalmente, ele se encontra no sistema excretor, o sistema excretor, que no caso são os rins, são os rins dos moluscos da classe cefalópoda. Os rins dos moluscos da classe cefalópoda estão representados pelo lula molusco, pelo polvo, né? E etc. E outras, CEP, enfim.
Mas então, estes mesozoa podem estar associados por uma relação benéfica, simbiontes, desses invertebrados. Ou então, parasitando outros invertebrados também. São pequenininhos, de meio a 7 milímetros de comprimento. Interessante que esses animais apenas apresentam, duas camadas de células organizadas. Duas camadas, não tem mais. E tem em torno de 20 a 30 células. Inclusive, o número de células é fixo. Quando um animal tem um número de células fixas, este fato é conhecido como eutélia. Eutélia, portanto, os animais eutélicos são aqueles que têm um número de células fixas. E nesse animal, vão de 20 a 30. E essas estão organizadas em duas camadas. Uma camada de células somáticas, que significa isso? Células do corpo, né? Uma camada de células somáticas, elas são nutritivas, ou seja, a função básica, a nutrição, e são ciliadas. Os cílios ajudam, participam sim da locomoção, mas também da captura do alimento. E uma camada axial, a segunda camada de células, axial. E essa camada axial é de células reprodutivas. Então, animal muito interessante. Vocês estão observando ali, né? Bem no meio, né? As células axiais, que são células reprodutivas, certo? E aquelas que têm cílios abundantes, está dando para ver bem os cílios, é a segunda, ou seria a camada somática, né? Que ela é efetivamente nutritiva, certo? Então, vamos falando mais características da biologia para vocês poderem. Perdão. Em relação à biologia, eu vou aproveitar essa daqui para vocês terem uma ideia que esses vermes, embora simples, bastante simples, né? Eles podem até ser ovovivíparos. Ou seja, seus ovinhos, eles podem completar seu desenvolvimento embrionário ainda nessa camada de células axiais. É muito interessante porque, como elas são células reprodutivas, elas podem dar lugar a larvas, os ovinhos, uma vez que elas eclodem a larvas, portanto, eles têm desenvolvimento indireto, e essas larvas caírem, né, uma vez que elas atingiram certo desenvolvimento, não apenas a da eclosão do ovo. Por isso que também são conhecidos como ovovivíparos. Ok? Bom, isso é o Professora, básico desses animais. Não conhecemos muita coisa professora, sobre eles, apenas que eles são muito, muito simples e são parasitas, certo? Basicamente parasitas, além de ser simbiontes. Vamos falar desse outro filho aqui, filo professora, aquelomorfa. Os aquelomorfas são também conhecidos como professora. aquela, porque tem mesmo um gênero aquela que é bastante diversificado, é bastante estudado, né? O aquela. Vai. Então, vamos lá. Aquelomorfa, quais são as características do aquelomorfa? São vermes achatados, né? Como os plateumintos, também triblásticos, como os plateumintos, acelomados, tem um sistema digestivo incompleto, a simetria bilateral, o tamanho de 5 milímetros de comprimento, são pequenos, né? O habitat do aquelomorfa em sedimentos marinhos, são pelágicos e em águas salobras. O que é água salobra? Água salobra é uma mistura de água marinha e água doce. Então, eles principalmente são bastante estudados em sedimentos marinhos,
né? Eles estão bastante diversificados nesse tipo de ecossistema. Mas existem registros também, como já disse, em água salobra. O modo de vida, a maioria é de vida livre. Alguns são comensais e também temos espécies parasitas. Quando eles parasitam outros invertebrados ou então também vertebrados. A epiderme é celular e também é ciliada. Então, os cílios, vocês veem, os cílios, nos plateumintos, a gente viu que os plateumintos têm cílios, né? A gente também falou agora do mesozoa, que também é epiderme ciliada. Aquelomorfa, epiderme ciliada. Por todas essas características de serem achatados, terem cílios na epiderme, eram sempre consideradas como turbelária no passado, né? Mas a gente vê que não é nada disso, né? O intestino sacula parece um saquinho, eles apresentam o intestino dessa forma, ou pode ser ausente. Por quê? Porque os que não apresentam intestino são aqueles que são parasitas. Então, eles não precisam ter intestino, eles se alimentam por difusão no caso de seus hospedeiros. Fazem mais ou menos como a classe cestoda dos plateumintos. A musculatura. Eles têm musculatura circular, longitudinal e diagonal. Essa musculatura diagonal, ou são diagonais, né? Tem origem mesodérmica. Então, a aquelomorfa tem também, como função sensorial, os celos, que são olhos fotoreceptores, né? E estatocistos, que servem para manter o equilíbrio. A rede de radículas dos cílios interconectados fazem parte também desse sistema sensorial. Então, eles têm cílios que são interconectados, na verdade, né, com células nervosas e formando neurotransmissores. Esse sistema nervoso, na verdade, ele está na região anterior do corpo do animal. Como esse animal tem simetria bilateral, a gente identifica a região anterior, região posterior, dorsal, ventral e lateral. Lembra, né? A partir dos plateumintos. Então, o sistema nervoso é difuso, suas células nervosas estão na região anterior e estão conectadas a cordões nervosos que estão em um arranjo radial ou arranjados radialmente. Então, é diferente dos plateumintos, que eles têm um par de gânglios nervosos, gânglios mesmo, né, na região anterior do corpo do animal, e a partir desse par de gânglios, no caso do plateuminto, né, vem um par de cordões nervosos em sentido longitudinal. Isso que eu expliquei dos plateumintos. E nesse caso, do aquelomorfa, é um arranjo radialmente, arranjados radialmente. Não possuem sistema excretor, né? Eles não têm. Agora, plateuminto, eu falei que eles têm sistema excretor. Eles têm um protonefrídeo que está representado por células flama, por tubos ou canais, né? Que conduzem a essa célula que vai fazer a filtração de produtos nitrogenados e também de excesso da água. E vai servir como osmorregulador para ser eliminado pelo poro excretor. Isso nos plateumintos. Agora, a aquelomorfa é uma diferença. Eles não têm sistema excretor. Não possuem sistema respiratório. Semelhança com os plateumintos, porque ambos respiram por difusão. Esses animais são monoicos. Monoicos, a maioria dos plateumintos também são, né, gente? Nós falamos nos turbelários, embora sejam monoicos, eles têm fecundação cruzada, enfim. A fecundação aqui, no caso, perdão, a reprodução assexuada é por fragmentação. Eles se fragmentam. Fragmentação não é mais do que regeneração, né? A sexuada, ela tem uma fecundação interna. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, este é o aquelomorfa, são os aquela, vermes achatados, dorsalventralmente, parecem
Parecem plateumintos mesmo, mas não são. Então, vocês veem aqui a região anterior, seria onde se encontra, é diferente, ó, diferente aqui dos turbelária. Aqui vemos aqui a região anterior, na região anterior se encontra uma probóscide, eles têm uma probóscide. E o que é essa probóscide? Ela, aqui no caso dos animais, ele pode estar ligado, inclusive, com a captura, no caso daqueles que são de vida livre, porque, como já disse, né, tem modos de vida diferentes. Então, aqueles que estão, que são de modo de vida livre, a probóscis está ligada com a alimentação. Na região média e ventral do corpo deles, encontra a boca. Embora aqui essa ilustração seja em inglês, mas dá para vocês entenderem. Bem no meio, então, está aqui a boca, né? Aqui tudo isso aqui faz parte do intestino. Falei que intestino tem aquele que é de vida livre. E em torno delas estão as gônadas. Esses, como falei, são animais monoicos, hermafroditas. Aqui, então, tem os ovários e aqui estão os testículos, certo? E aqui tem um orifício genital, que é chamado de gonóporo, certo? Então, vocês observem aqui também nesta outra observação, ilustração, vocês veem que aqui está a boca, logo segue a boca a faringe, né? Então, eles têm a boca e a faringe. Bom, isto para vocês terem uma ideia, né, da anatomia interna do aquelomorfa. Aqui, órgãos sensoriais, os órgãos sensoriais, como já falei, estatocistos, e também existem ocelos em algumas espécies, principalmente aqueles de vida livre. Esses são os sacoela, para vocês terem uma ideia do formato, né, da forma, da morfologia, né, parecem pequenas planárias, né, mas não são, certo? E, nessa ilustração também, a gente pode discriminar aqui as células germinativas, eles têm abundantes células germinativas, e isso está relacionada com células tronco. Essas células tronco, elas são responsáveis pela fragmentação ou regeneração. Então, são animais que regeneram bastante, né? Assim como também plateumintas e da classe turbelária, conforme a gente já estudou também, certo? Então, temos, aqui estão no caso, deixa eu mostrar aqui, toda esta região seria o tubo digestivo, né, intestino, e aqui seriam as gônadas, né? Aqui estão as gônadas, aqui está o ovário, aqui, desta região aqui, seria do testículo, aqui está o esperma, estão vendo aqui, inclusive esse animal tem pênis, né? E aqui vai acontecer, né, a fecundação. Algumas espécies se autofecundam quando seu óvulo e seu espermatozoides se formam no mesmo momento histórico. Ou podem também ter fecundação cruzada, tá? Embora hermafroditas. Alguns exemplos de aquelomorfa, no estado de São Paulo, aqui tem várias espécies que, os anos em que eles foram efetivamente descritos, né? No caso, tem aqui as espécies de 1 a 3. Eu apenas deixei 3 espécies aqui, mas existem muito mais, né, exemplos desse animal, né, aqui no caso, no Oceano Atlântico. Bom, agora nós vamos falar do filo Nemerteia. O Nemerteia, também conhecido como Rhincocoela. Os Nemerteia, o nome deles, por que Rhincocoela? Ou
Nemerteia? Porque eles apresentam um bico. E esse bico é chamado de rincus. Rincus significa bico. Mas coilos, que significa furo. Então, eles têm um bico furado, né? Que conforme a gente vai ver, né? Não é mais do que uma probóscide. O que é uma probóscide? Uma estrutura que está relacionada com a captura e com o aparelho bucal de um animal invertebrado. Está relacionado, então, com a captura ou com o aparelho bucal de um animal invertebrado, ok? Então, vamos lá. Enemerteias são triplásticos, vermes cilíndricos na região anterior e achatado na região posterior. Olha só, toda a região anterior deles é cilíndrico, enquanto que a posterior é achatada. Cilíndrico, conforme a gente vai estudar agora, daqui a pouco, vermes cilíndricos, né? Que tem com certeza uma diferença muito interessante, desde a forma que eles se apresentam, eles são realmente animais enigmáticos. Eles não têm nenhum tipo de segmentação no corpo deles, então não são segmentados. São bilatérios, simetria bilateral, a musculatura circular externa e longitudinal interna e as fibras musculares diagonais. Então, a musculatura deles também é interessante, de maneira que esse animal, por ter musculatura circular externa e longitudinal e fibras musculares diagonais, ele pode se esticar bastante ou ele pode virar um tipo de um cisto, né? Também pode. Apresenta um longo tubo, que é esse que eu falei para vocês, que é a probóscide, e que pode ser estendido ou pode ser também protraído. Ou também, outro termo que é utilizado, eversível. Essa probóscide, portanto, ela é levada para fora, é versível, quando o animal vai capturar a presa. Ou seja, esse animal é predador. A probóscide pode ter ou não um estilete pontudo. Esse fato da probóscide, né, ter ou não estilete pontudo, serve para classificá-los taxonomicamente, até nível de classe. Então, ela tem importância taxonômica, mas também tem importância do ponto de vista de captura da presa. A probóscide também tem células secretoras de substâncias, né, que são consideradas toxinas ou tóxicas para suas presas, certo? Também células secretoras de substâncias pegajosas. Células secretoras de substâncias pegajosas, ou seja, de substâncias mucosas. Quando a gente falou do filo Quinidária, nós falamos que esses animais têm células secretoras de substâncias que causam queimaduras. Lembra? E que são células quinidócitos. Nesse animal tem células secretoras de toxinas. Células de substâncias, secretoras de substâncias pegajosas, nós falamos no caso de tenófora. Vocês lembram? Então, esse animal tem ambas células, mas não é a quinida, mas são substâncias tóxicas. E também substâncias pegajosas, que elas participam com certeza da captura da presa. O sistema digestivo é completo, prestem atenção, né? É diferente dos plateumintos. Plateumintos têm sistema digestivo incompleto. É diferente também dos quinidários,
que também tem sistema digestivo incompleto. Porífera não tem sistema digestivo. Para alguns alunos ainda tem. E estão fazendo confusão com isso nas atividades. Sistema digestivo completo. Boca até ânus. A boca está na região anterior, olha, ou então está na posição ventral. Ou seja, a posição da boca também é outra característica de importância na classificação taxonômica desse animal. Então, boca anterior ou ventral, mas sempre na região anterior, ou de posição ventral, ou bem na anterior mesmo. Segue-se a boca, o esôfago, o estômago, que é glandular, né? E também nesse estômago acontece a absorção. Certo? Estômago glandular, que significa o quê? Que as células glandulares que secretam enzimas digestivas para acontecer a digestão e também a absorção de nutrientes, né? E o que é interessante, depois do intestino, né? Estômago glandular, que não é mais também do que o intestino, porque faz a absorção, vem o ânus. A epiderme ciliada, assim como o plateamento, assim como a colomorfa, assim como o mesozoa, certo? Tem epiderme ciliada, não tem cutícula, não possuem cutícula, né? Eu falei da cutícula, quando falamos de plateamentos, eu disse que a cutícula está presente nos plateamentos, principalmente aqueles que são de modo de vida parasitário, e que eles precisam para proteger, para se proteger na hora mesmo, por exemplo, de passar pelos sucos gástricos do seu hospedeiro. Bom, a rincocele, o que é a rincocele? É uma cavidade celomática. Por que é cavidade celomática? Né? Esses animais, gente, ainda não estão muito bem classificados. Eles, já disse para vocês, eles são animais enigmáticos e é uma discussão entre os zoólogos, entre os taxonomistas. Por quê? Porque esse animal apresenta uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. E essa é uma característica do celoma. Só que essa cavidade é chamada de rincocele, né? A função não é alojar os órgãos internos, como acontece com o celoma. A função, no caso da rincocele, é alojar a probóscide e facilitar a eversão dela. Ou seja, ela fica, a probóscide, que eu falei para vocês, que esse tubo que tem músculos, células musculares, e que, por conta dos músculos que ela vai conseguir reverter. Assim como a faringe, lembrem da faringe do turbelário, que é a planária, que é do platominto, que ela everte a probóscide para poder capturar sua presa, se alimentar, certo? Igual também Nemeteia, parecido, porque também tem músculos, né? Por conta da musculatura. Mas esta probóscide, ela está, olha só, alojada nessa cavidade celomática chamada rincocele, facilitando assim a eversão dela. Olha, para vocês terem uma ideia também aqui, ó, toda a epiderme desse animal filiado, essa dermis, aqui tem células glandulares, certo? Também das células glandulares, e também tem células mucosas, as células mucosas. Então, ou de substâncias adesivas. Entender aqui as outras características de ecologia. Hábito alimentar, já disse que eles são predadores, ou então carnívoros. Animal predador é aquele que é carnívoro. De que se alimentam? Anelídeos. Anelídeos são outros invertebrados, vermes também, conforme a gente vai ver mais para frente, ou então de outros invertebrados. Detritívoros, olha, não somente predadores, são detritívoros, se alimentam de matéria orgânica em decomposição. E também de materiais vegetais. Então, até que o hábito alimentar dos Nemerteia é bem diversificado. Habitat.
marinhos, dulcícolas, ou seja, de água doce, e terrestres úmidos. Quando eles são marinhos, eles são bentônicos, certo? Eles são bentônicos. Está em ecossistema de água doce e em ecossistema terrestre, mas com alto teor de umidade, assim como os turbelária, para ter um mito, turbelária, que a gente já estudou, não é? O habitat é muito parecido. Modo de vida, a maioria é livre, alguns ainda parasitas, e quando parasitam, parasitam também outros invertebrados. O sistema nervoso é ganglionar, e olha que interessante, ele forma, esse gânglio forma 4 lóbulos, por isso que é chamado também de encéfalo. Então, o gânglio dos Nemerteia é bem mais complexo em quanto anatomia, formando agrupamento de células nervosas em lóbulos, né? Que é isso é chamado de encéfalo. Esse seria o protocérebro. Protocérebro, estou dizendo, porque seria um cérebro primitivo. Dali, né, estão conectados a um par de cordões nervosos que eles partem, né, dessa região anterior em sentido longitudinal, ou dorsal e ventral, certo? Então, eles estão bastante, bastante é, é, sensitivos, eles percebem e dão respostas aos estímulos. Por quê? Porque eles têm cordões nervosos mesmo, tanto em sentido longitudinal, dorsal como ventral. A função sensorial ainda, ela tem uma espécie de dilatações que são chamadas de fossetas. Essas fossetas são ciliadas e também são fendas, como se fossem fendas, é uma região mais aprofundada, vamos dizer assim, que está bem ligada à região anterior, ou seja, a região cefálica, né? E essa fica a cada lado do corpo, parecido com as aurículas, só que das aurículas eram para fora, né? Essas fendas eram para dentro. Lembra das aurículas dos plateumintos, turbelária? Que elas são quimiorreceptoras. Aqui também são quimiorreceptoras, são táteis seriam mecanorreceptoras, né? Quando eu falo de táteis, é porque a função é mecanorreceptora. Ou seja, percebe estímulos físicos, certo? E se comunicam com certeza com os gânglios nervosos, né? Todos esses são órgãos sensoriais que vão se comunicar com as células nervosas, que fazem parte do gânglio, dos cordões nervosos, para poder estar respondendo ou dando respostas a esses estímulos. Os selos, que são fotoreceptores, né? E ainda há mais quimiorreceptores, né? Nas fossetas, esses cílios também podem estar ligados à quimiorrecepção. Outra novidade, gente, sistema vascular sanguíneo. Olha só, esses animais apresentam sistema vascular com 2 ou 3 troncos longitudinais. Ou seja, eles têm o sangue, que seria a forma como o alimento que está sendo absorvido no sistema digestivo, né? Ou aquele que é absorvido, ele tem que ser distribuído, né? A circulação já acontece por um fluxo sanguíneo e é mantido com paredes contráteis dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são em sentido dorsal, lateral e tem um conector, inclusive. Então, o sistema vascular sanguíneo é uma outra novidade. Não possuem sistema respiratório. Não tem sistema respiratório. Portanto, eles fazem a troca de gases
por esse mecanismo físico de difusão, de maior concentração a menor concentração. O sistema excretor, olha só, o sistema excretor, nós falamos que os plateumintos têm sistema excretor, né? A gente falou que são células flama, e há pouco tempo já lembrei como é que é essa estrutura. Eles têm dois canais espirais, parece um espiralzinho, parece o DNA, né? Ramificado com célula flama. O poro excretor, que está associado a esse também, olha só, o poro excretor está associado ao sistema circulatório. Está como o nosso caso. Nosso sistema excretor está representado pelos rins, né? É o rins. Agora, esse rins que a gente tem, que é nosso sistema excretor, ele está associado ao nosso sistema circulatório, com certeza. Não é mesmo? Até porque o rins vai filtrar tudo aquilo que não presta, que vai ter que ser eliminado pelo sistema no caso urinário depois, né? Vai ser filtrado pelo sistema excretor, que são os rins. E nesse animal, esses canais espirais ramificados com célula flama e porinhos se associam ao sistema circulatório. A locomoção desses animais, ó, a gente se emociona de ver tanta novidade nesse animal, né? A locomoção, eles rastejam com a ajuda de muco e a musculatura que eu havia dito já para você. Graças a essa musculatura que eles têm e as células que secretam substâncias pegajosas, que são mucosas, graças a isso eles vão, né, rastejar. Eles rastejam, assim como turbelária, rasteja também nos quinidários, por exemplo, a gente falou quem rasteja nos quinidários? A anêmona do mar, né? Ela rasteja, se desloca dessa forma, certo? Então é isso. A respiração, já disse que é por difusão. Esse é o corte, na verdade, o corte transversal do Nemerteia, para vocês terem uma ideia, né? Eu falei que são triblásticos, então tem a ectodermis, que vai dar origem à epidermis, né? Aqui a mesodermis, né? Aqui tem a dermis, no caso, aqui a epidermis, aqui no caso a dermis, toda esta seria a endodermis, né? E aqui teria toda essa região do mesênquima. Como esse corte é transversal, estamos vendo aqui a probóscide, né? E toda essa região aqui, né, seria o intestino. Aqui, toda essa região aqui é o intestino. Aqui, os vasos sanguíneos dorsais, a toda a musculatura longitudinal, a circular, né? E ainda que são outros vasos aqui, o vaso também lateral, vaso sanguíneo lateral, né? Os cordões nervosos, né? Laterais. Bom, vocês estão vendo, ó, o Nemertea é assim, ele se estica de tal forma que na região anterior é cilíndrico e na região posterior é achatado. Vocês observem aqui, novamente, esta ilustração aqui, para vocês verem a região anterior. Nesse animal, a boca está na região anterior, mas na região ventral, aqui. Ó. Esse aqui é o ventral, esse aqui é dorsal, anterior, esse aqui é posterior, certo? Então, aqui, essa cavidade que eu falei para vocês, essa seria a boca, toda essa cavidade bucal. Logo aqui, nesta cavidade rincocele, seria a cavidade celomática, onde se localiza a probóscide, né? Então, essa probóscide, que ela pode ser reversível, eu falei para vocês, né? Porque ela tem músculos, né? Aqui, no caso, ela pode retrair e ficar guardadinha aqui, por ação dos músculos mesmo, da musculatura, ou ela pode everter, ser revertida, né? Para captura da presa, conforme a gente já disse. Então, aqui a boca,
né? Esôfago, toda essa região vai ser o estômago e o intestino. Na verdade, tanto estômago como intestino é a mesma região, porque digere e assimila. E aqui vem o ânus. Ainda não tem reto, não está separado, é diferente dos filos que a gente vai estudando ainda, mas anatomicamente e fisiologicamente esse animal é bem mais adaptado que os plateumintos, conforme a gente estudou, não é? Aqui estão observando aqui a cavidade, a rincocele, como eu já falei, região anterior, portanto, aqui estão os gânglios nervosos, aqui, né, gânglios nervosos, sistema nervoso, o protocérebro, e aqui estão vendo para vocês que ela está invertida mesmo. Ela está invertida para poder. Eu disse para vocês que alguns têm aqui um estilete e outros não apresentam esse estilete. Isso classifica a estes Nemertei até nível de classe, inclusive. Bom, ah, perdão. Aqui está vendo o estilete para vocês observarem aqui. Esse seria o estilete aqui, ó, né? Que no caso diferencia, né, uma classe da outra. Bom, aqui também dá para ver melhor a questão do sistema digestivo, né? E aqui vocês veem, em algumas espécies já dá para ter localizar o reto, né? Mas isso não é em todas, viu? Algumas espécies já dá para ver. Então, aqui vocês veem toda essa região anterior, aqui os gânglios nervosos, estão observando aqui a boca, a cavidade bucal, o esôfago, né? O esôfago aqui, o, o estômago, toda essa região aqui do estômago e intestino, você perde aqui. Algumas espécies têm na região do intestino já tem esses divertículos, isso não está em todas as espécies, mas algumas espécies apresentam divertículos, que seriam divertículos, essas projeções, né, laterais do intestino. Essas projeções, esses divertículos facilitam a absorção de nutrientes, tá? Aqui também estão as gônadas, em toda essa região, né, lateral. O reto e o ânus. Como eu falei, alguns dá para distinguir reto e outros não. Aqui dá para observar toda essa questão do sistema, o sistema, vamos falar primeiro do sistema excretor, que como eu falei para vocês, eles apresentam duas estruturas que parecem espirais, né, e que eles se conectam com canais excretores, né, essas estruturas que parecem espirais, na verdade, elas estão ligadas a células flama e a canais, de maneira que esses canais excretores vão ter uma abertura chamada nefridióporo. Esses canais, aqui nesse caso, também são chamadas de nefridióporo, mas esse um duto chamado nefriducto. Esse nefriducto seria um canal excretor, tá? Em português, canal excretor e o poro excretor igual dos plateumintos. Bom, aqui tem os vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos que estão vendo aqui, laterais. Aqui tem os vasos sanguíneos em toda essa extensão do esôfago, né? E os vasos também aqui do lado da rincocele. De maneira que a circulação de nutrientes, ela vem já através de um sistema sanguíneo. Aqui temos os gânglios cerebrais, né? Aqui estão os gânglios cerebrais e também estão os nervos cefálicos, nervos esofágicos. Estão muito mais adaptados, como falei, para respostas aos estímulos, né? E ali estão o sistema, os cordões nervosos, né? Que estão ligados a esses protocérebros, né? No caso, em sentido lateral, aqui, lateral, mas eu falei que também tem dorsal e ventral, né? No caso aqui, por exemplo, os nervos no esôfago.
Como é a reprodução e a locomoção dos animais? Vamos falar da reprodução. Ó, a reprodução assexuada por fragmentação ou regeneração. Então, os animais também regeneram. A maioria é dioico, eles possuem gônadas, conforme eu falei agora mesmo, as gônadas estão a cada lado do intestino, né? Na ilustração eu salientei. Então, se eles têm gônadas, né? Eles têm, eles são dioicos, portanto, têm animais machos e animais fêmeas. A reprodução sexuada pode ter fecundação interna ou externa. O desenvolvimento indireto, aqueles que habitam em ecossistema aquático, tem desenvolvimento indireto. E a larva é chamada de pilídeo. O desenvolvimento direto é observado, no caso, aqueles que habitam em ecossistema terrestre úmido, né? Alguns são ovovivíparos. A locomoção, né? Eles se deslizam. Já disse que o deslizamento é parecido com o dos platelmintos. E para isto, também, a musculatura, junto com os cílios e junto com as substâncias pegajosas, né, participam da locomoção. É interessante também que aqui essa cavidade, a cavidade que é celomática, por quê? Porque ela está revestida pela mesoderme, né? E que é chamada de rincocele, onde fica a probóscide. Essa cavidade, ela é preenchida de fluido. E como tem músculos, está rodeada por músculos, até mesmo para facilitar a contração e o relaxamento dessa região, até por facilitar também a eversão da própria da probóscide, né? Então, esse fato de estar preenchido por líquido e por musculatura, ela vai aumentar a pressão hidrostática, de maneira que a rincocele, nesse caso, ela participa também como esqueleto desse animal, né? Ou seja, de suporte desse animal na hora da locomoção. Vocês veem aqui a fragmentação, portanto, eles regeneram, né? A fragmentação ou regeneração. E eles ficam, eles podem se esticar ou podem se contrair graças à musculatura, formando esses cistos que vocês estão observando. Essa é a larva pilídeo, que parece um capacetinho ciliado, né? Parece um capacete. Acontece esse tipo de desenvolvimento indireto naqueles que habitam em ecossistemas aquáticos, tanto marinho como de água doce. Bom, a nemerteia, né? Esse filho nemerteia, os nemertinos eram conhecidos assim, né? O filho nemerteia. É, está classificada em duas classes. Uma classe enopla, que eu já havia dito, que a probóscide está armada com estilete, e a boca abre-se em frente ao gânglio, ou seja, bem na frente ao gânglio do encéfalo, que seria o protocérebro. Ali tem dois gêneros que eu deixei aqui, o prostoma e o anfiporos. E a classe anopla são aqueles que têm a probóscide sem estilete. E a boca abre-se embaixo do gânglio, né? Um em frente e outro embaixo do gânglio, ou posteriormente a este gânglio, certo? Então, essa é a classe anopla. Então, é essa classificação baseada presença ou ausência de estilete e posição da boca em relação ao gânglio ou protocérebro. Ok? Suas dúvidas depois de que eu fale dos rotíferas, tá bom? Ou vocês preferem falar agora, perguntar alguma coisa agora? Vocês também podem me interromper pelo microfone, viu, gente? Sem problema. O filo rotífera. O filo rotífera, esse já é diferente
quanto anatomia, quanto fisiologia e por quê desses filos que a gente acabou de falar. Embora vocês devem ter ficado muito curiosos com os de Merteia, né? Por conta de tanta complexidade, né? O filo rotífera, gente, o nome, como sempre, já disse, o nome do filo sempre está em função a uma característica da anatomia externa. Então, rotífera vem de roda, roda mais fera, aqueles que possuem uma coroa de cílios. Então, todos os rotíferos apresentam uma coroa de cílios. Vocês vão lembrar dele, porque na aula prática de protozoários, todos viram rotífera, né? E confundiam com protozoário, mas eu disse, não, esse é um animal, esse é um rotífera. Bilatérios, né? Rotíferas, são bilatérios, são pseudocelomados. Pseudocelomados significa o quê? Animais que têm falso celoma. Ou seja, o celoma está parcialmente revestido pela mesoderme, né? Por isso que é um falso celoma. Tem essa cavidade que está parcialmente revestida pela mesoderme. Esse pseudoceloma, ele está preenchido por líquido, certo? Esse fato de estar preenchido por líquido faz com que esse animal tenha essa estrutura, ai meu Deus, tem essa estrutura como esqueleto hidrostático. Esqueleto hidrostático. Então, o, o pseudocelomado tem a cavidade, né, interna, parcialmente revestida pela mesodermis, ela está preenchida por líquido e tem a função de esqueleto hidrostático. O corpo desse animal é cilíndrico. Nós vimos que na Nemerteia tem a metade do corpo achatado e a outra metade cilíndrica, lembra, né? Esse animal é de corpo cilíndrico, o corpo revestido com cutícula. Essa cutícula, ela pode ser lisa ou ela pode estar ornamentada. Essa característica também vai ser utilizada na taxonomia, ou seja, as chaves de classificação taxonômica têm uma das características a ornamentação da cutícula. Cutícula, como já disse, é secretada pela epiderme. A cutícula é acelular, não tem célula, né? Agora, a cutícula toda ornamentada é conhecida também como lórica. Então, a lórica é uma característica, o tipo de lórica, como ela está ornamentada, né? É característica utilizada na taxonomia. O sistema digestivo completo, tão semelhante com o Filonemerteia, né? Sistema digestivo completo, e isso é uma diferença com os plateumintes. Sistema digestivo completo, boca, faringe. A faringe também é chamada de mástax, e essa região do sistema digestivo faringe é típica dos rotífera. Mástax tem trofos, e esses trofos são chamadas de mandíbulas. Então, na verdade, as mandíbulas se encontram na faringe dos rotífera. Logo vem o esôfago, estômago, que com certeza tem células glandulares, né? Já glândulas gástricas, não é somente células, senão glândulas. As glândulas salivares e as glândulas gástricas, de maneira que elas estão dotadas de glândulas para facilitar a digestão. E ânus. Há espécies onde dá para também diferenciar a região do ânus e
aliás, do reto e ânus, tá? Reto e ânus. Alguns que vêm do estômago, intestino, que não dá para diferenciar ainda, essa mesma região, e o ânus. Outros, estômago, intestino, reto e ânus. Bom, como excretam produtos nitrogenados e fazem osmorregulação através de células flamas semelhantes aos plateumintos. Eles têm gânglios nervosos, enquanto sistema nervoso, gânglios nervosos dorsais, posição dorsal. Os órgãos sensitivos têm a forma de, de manchinhas, manchas ou tufos, que são olhos simples, chamadas ocelos ou fotoreceptores. Possuem também uma coroa de cílios, como já disse. Essa coroa de cílios ajuda na alimentação, na captura de alimento e também na locomoção. Esse é o rotífera que vocês viram aquela vez, né? São animais dioicos, machinho e fêmea. A coroa de cílios que vocês estão observando aqui nesta região, né? Anterior, esta aqui anterior, esta a região posterior, porque são animais bilatérios, né? Aqui a coroa de cílios. Vocês veem, todo esse aqui seria o corpo do animal. Internamente a gente vê o esôfago. Ó, esta aqui é a faringe, toda essa aqui é a faringe. E na faringe, essa faringe chama-se de mástax, que apresenta trofos, que são, na verdade, são mandíbulas, que é típico dos rotífera. A gente viu que os rotíferos são animais transparentes. Transparentes parecidos com os tenófora, que são animais também transparentes. E dá para ver toda a anatomia interna, igual aqui esse animal. Se a gente observa com detalhe, por exemplo, um rotífero, a gente vai ver que os trovos estão agindo quando esse animal está se alimentando. Então, rotífera, conforme a gente vai ver, vai ter um hábito alimentar bem diversificado. Ainda vou voltar um pouquinho aqui. Aqui, toda esta região aqui, né, seria então o estômago, esse animal já é o estômago. Aqui ainda temos a região aqui no caso, bitelo, portanto, aqui seria um animal fêmea, certo? O bitelo. Aqui seria, no caso, o ovinho já aqui. Esta região aqui, que é a posterior, né, é o pé desse animal. É o pé e ainda eles têm apêndices aderentes. Aqui, nessa região do pé, na região posterior, aqui eles têm como se fossem dedos. Dedos ou apêndices que também são aderentes. Aqui nesta região, eles têm abundantes células secretoras de substâncias mucosas, né? Ou pegajosas, de maneira que, através dessa região, ele se fixa a substrato. Aqueles que são céssios, já me adiantando o modo de vida, aqueles que não são todos, né? Eles ficam fixos através desta região aqui, né? Que secreta abundantes substâncias pegajosas, né? Ou mucosas. É que esse aqui, o macho, a fêmea é sempre maior que o macho. Isso geralmente nos invertebrados a gente observa isso. Olha, a lórica, eu falei para vocês que a lórica pode ser bem ornamentada, assim como vocês estão observando, como essa aqui do lado direito, né? Ela pode apresentar tipo de umas protuberâncias que parecem uns espinhos, enfim, e tudo isso faz parte da classificação. Esse é o mastas com os trofos que vocês estão vendo ali, as mandíbulas, né? Toda essa região aqui, são as mandíbulas, né? Os trofos são típicos. Então, aqui, novamente, para fixar aqui, região anterior, cabeça com a coroa de cílios, né? E tudo isso aqui seria o corpo, né? Seria aqui o tronco, na verdade, tudo isso aqui é o corpo, né? A cabeça, com a rodela de cílios, o tronco, né? E o pé,
certo? E aqui seriam os dedinhos. Bom, e toda essa parte externa é a cutícula, e a cutícula, como falei, quando ela pode ser bem ornamentada, e a gente chama ela de lórica, certo? Bom, os rotíferas fazem parte do zooplacto, então, quando eles estão fazendo parte do ecossistema marinho, eles habitam, então, na parte mais superficial, né, junto com protozoários, junto com algas unicelulares, né? Então, fazendo parte do zooplâncton. São cosmopolitas. O que significa animal cosmopolita? Aquele que se encontra em quase todas as regiões do planeta, né? Em quase todos os oceanos que eu mostrei para vocês, vocês vão encontrar ali, tá? E como eu falei, é, eles têm hábito, principalmente, embora esses animais sejam principalmente dulcícolas, se encontram cosmopolitas em quase todos os ecossistemas de água doce, mas existem também espécies descritas em ecossistema de água, marinho, tá? Também existe. Aproximadamente são 2.000 espécies descritas, modo de vida livre ou parasita, céssio, solitários ou então coloniais, tá? Então temos diversos modos de vida, habitats também é bastante diversificado, embora sejam muito mais límnicos, ou seja, de água doce e calma, que tenha muita vegetação aquática, né? Quando estão no ecossistema marinho, eles são pelágicos, litorais, ou então se encontram também onde tem bastante sedimento. Então, por isso que a gente também chama o animal intersticial. Animal intersticial onde tem bastante sedimento com matéria orgânica, né? Poucas espécies, como eu já disse, são marinhas. O hábito alimentar, se alimentam já logo em função de seu habitat também de detritos orgânicos, são predadores de protozoários, de bactérias, controlando a população destes seres vivos e, portanto, fazendo parte da cadeia alimentar. A gente vai salientar também sua importância ecológica, né? Como é que eles se locomovem? Eles se locomovem de forma rastejante, né? A gente já falou rastejante para os plateumintos, falamos rastejante para os nemerteia, falamos também para quinidários, no caso, basicamente para os antozoa, né? No caso, anêmona do mar, enfim. Então, já sabem como é que é isso. Vocês observaram mais ou menos assim no laboratório, se vocês lembram, né? Então, esse animal, dessa região anterior, aqui bem do lado direito, aqui está a coroa de cílios, né? Região cefálica, esse aqui é o tronco, e esse aqui é o pé, né? E aqui os dedinhos aqui, onde tem glândulas, células aqui, não são glândulas, células glandulares, que secretam substâncias mucosas, né? A novidade desse animal, que além de ser pseudocelomado, no seu sistema digestivo, ele já tem glândulas salivares, né? Já falei isso para vocês. E glândulas gástricas. Então, glândulas gástricas e glândulas salivares são novidade para um rotífera. Embora a Nemerteia tenha também estômago glandular, ele não tem glândulas salivares, tá? Olha, eles podem também ter um modo de vida colonial, como vocês estão vendo aqui, né? Então, eles vivem em colônia quando eles são césseos. Animais césseos podem ficar assim, né? Ou então, eles habitam também de forma solitária, também pode. Então, ou qual é a importância ecológica dos rotíferas, né? Rotíferas são bastante utilizados em aquicultura. Alimento para larva de peixes e camarões, principalmente, né? Então, tem essa espécie, a Brachiones applicatilis, ela é bastante utilizada nisso. Eles também são bastante utilizados em ensaios de ecotoxicologia, ecotoxicológicos, né, para estar vendo como se encontra um corpo d'água, enquanto poluição das águas, né? Poluição, por exemplo, de ecossistemas
aquáticos límnicos ou de água doce. Então, eles são bioindicadores. São bioindicadores por quê? Porque até mesmo porque eles são detritívoros, né? Então, animal detritívoro é muito fácil de ser monitorado quando se estuda, você faz um estudo de monitoramento ambiental, né? Para ver poluição, né? Então, são bastante utilizados nesses ensaios. Organismos para testes científicos também, por conta da reprodução, que eles têm uma reprodução chamada partenogenética, uma espécie de reprodução assexuada. Mais para frente eu falo um pouquinho dessa reprodução, embora vocês tenham também uma pesquisa para casa em função disso. Mas mesmo assim, é interessante que vocês entendam o que é a reprodução partenogenética, tá? Mais para frente eu falo um pouco. Estudos ecológicos e ambientais, então, são de importância para a avaliação da qualidade da água, né? Já disse isso como bioindicadores. Participam também da regeneração de nutrientes e na transferência de energia nas cadeias alimentares, com certeza, né? Então, sua importância ecológica nos ecossistemas onde ele habita. Com a dieta ampla que eles têm, realmente eles se alimentam de protozoários, de bactérias, de matéria orgânica, de composição. Então, realmente eles são bastante adaptados. E outra característica interessante, que eles também estão adaptados, inclusive, à falta de umidade, a dessecação. Então, também, eles são animais bastante adaptados a condições adversas do meio ambiente. Então, isso também vai facilitar, né, até mesmo de que seja uma população até abundante, né? Então, sua dieta ampla afeta potencialmente o crescimento da população de bactérias, com certeza controlam, né, o equilíbrio ecológico, na verdade, né, participam no equilíbrio ecológico de bactérias, da população bacteriana, e de fungos envolvidos na remineralização de nutrientes, certo? Então, muito importante sua presença. Converte também a produção primária, ou seja, de algas e bactérias, numa forma utilizável para outros níveis tróficos. Então, cadeia trófica novamente. Protozoários, quinidários e os próprios rotíferos, crustáceos, insetos e larvas de peixes podem também incluir, né, às vezes, intensamente rotífera na dieta. Ou seja, eles se alimentam controlando fungos, bactérias, mas eles também são alimento de outros animais, né? Como é o caso dos protozoários, dos quinidários, animais, estou falando, quinidários, de outros rotíferos, de outros crustáceos, né? Ou de insetos, ou então também de protistas, como os protozoários, certo? Então, ali a importância ecológica desses animais. Quanto à reprodução, são dioicos, a reprodução assexuada que eu falei, a partenogênese, né? Ou ela é com a participação do macho ou sem a participação do macho, tá? Eles podem ter reprodução das duas formas. Então, dos ovos fecundados pelos machos, podem nascer machos e fêmeas. Mas a partenogênese, na verdade, ele tem um desenvolvimento de um embrião, tá? Sem a contribuição gênica paterna. Esse é o conceito de partenogênese. Então, não há participação, né? No caso, gênica paterna, ou seja, são as próprias fêmeas que vão a procriar sem precisar de machos que a fecundem. E vão nascer apenas fêmeas. Algumas espécies de rotífera não se conhecem os machos. Então, essas, certamente, elas se reproduzem partenogeneticamente, tá? Outra, esta questão da reprodução de rotífera é bem interessante, por quê? Porque eles têm um ciclo amíptico e míptico. O que significa isso? No seu ciclo de vida, eles vão produzir ovos, né? E
uma geração, no caso de machos, quando é preciso, ou então somente de fêmeas. Isto, ou então de machos e fêmeas, quando a presença da fecundação, né? No caso, com a participação dos machos. Isso tudo é motivo de sua tarefa na apostila. Então, eu vou pedir para vocês tomarem esse cuidado de pesquisa direitinho da reprodução dos rotífera, né? E aprender com sua pesquisa, tá? Eu somente estou colocando em termos gerais que partenogênese é um desenvolvimento de um embriãozinho de qualquer ser vivo sem a contribuição gênica paterna, tá? E para isso existem várias formas de partenogênese, na verdade. Com meioses ou sem meioses, enfim. Então, isso tudo vocês vão pesquisar. Agora, aqui também tem um outro termo interessante, que é anidrobiose. E o que significa anidrobiose? Anidrobiose é a inatividade metabólica para sobrevivência. Para sobrevivência. Ou seja, anidrobiose seria uma forma de resistência desses animais. Eles ficam, né, por um tempo com, com todo o metabolismo inativado, para que possam sobreviver. Isso lembra um pouco quando a gente falou da reprodução, no caso dos poríferas de água doce, e eu falei que eles formam gêmulas, e essas gêmulas ficam com atividade inativa por um período em que a época de seca. Nesse caso, a anidrobiose desse animal é inatividade metabólica quando há falta de umidade, por exemplo, de secação. Eles se mantêm viáveis para a sobrevivência. Então, não é apenas esta forma de inatividade metabólica existente somente em rotífera. Não. Por quê? Porque esta é a primeira vez que estou falando de anidrobiose como forma de sobrevivência. Mas muitos seres vivos, conforme a gente vai estudando mais para frente, né, inclusive vertebrados, fazem anidrobiose, né? Ou hibernação, mais ou menos é isso. Hibernação é outro termo semelhante a anidrobiose, na verdade significa o mesmo. Inatividade metabólica para sobrevivência em condições adversas. Ok? Então, resumindo um pouquinho, essa partenogênese também é meiótica, que eu falei que tem a com meioses ou sem meioses. A meiótica não ocorre meioses, claro. E o ovo é formado por divisão celular mitótica. Isso é a mitose, só apenas a mãe se divide em duas células filhas, idênticas à mãe. Né? Essas células filhas são idênticas à mãe, ou indivíduos idênticos à mãe. Ocorrem algumas espécies de tratamentos, também há partenogênese ameiótica, algumas espécies de Patomys turbellaria, rotífera, crustácea, insetos e provavelmente alguns outros grupos, tá? E nesse caso, os filhos são clones de seus pais, são idênticos, ameióticos, por mitose, então são clones de seus pais. Na partenogênese meiótica, um ovinho haploide é formado por meioses, podendo não ser ativado pela influência de um macho. E aí, nesse caso, vai ocorrer algumas espécies de plateumintos também, rotíferos, anelídeos, né? Artrópodes, como são os ácaros e insetos. Então, isto para vocês terem uma ideia e complementarem sua pesquisa, né? Pesquisa para casa. Ok? Bom, isso tudo acho que já está aqui claramente, já falei. E quanto à classificação, esses animais estão classificados em três classes, tá? A classe 6, a Seisynodida, é o Seisum, é o gênero mais assim, que representa bem a essa classe. A Seisonida, são dioicos, tem a reprodução sexuada e o corpo é bem alongado. A classe Deloidea, que é bastante estudada,
os Deloideia, são bastante diversificados também, descritos, né? Tem vários gêneros aqui, eu deixei alguns gêneros, todos são partenogenéticos. Deloideia todos se reproduzem por partenogênese, tá? Não há machos aqui, né? Como eu havia falado há pouco tempo, tem classes que não encontram macho, então é Deloideia. Há espécies sexes no caso dos Deloideia, tá? E a classe Monogononta, né? Eles aqui prevalecem machos. É interessante. E ali a característica taxonômica, eles têm dois dedos ou não apresentam nenhum dedo, tá? Sem dedos. Então, essa é uma característica, no caso, para diferenciá-los pela anatomia externa apenas, já. E eles têm, como eu já disse, dentre sua diversidade, mais machos do que fêmeas. Ok? Então, é isso. Essas são as. Essas são, portanto, as, o básico do básico de seus filhos. Certo? Então, agora eu quero suas dúvidas. Agora tem 28. Será que estão falando comigo aqui? Básico do básico. É isso mesmo. É o É básico do bastante básico. Eu informação. resumi o máximo para estar falando isso para vocês. Certo? Ok? Ok, gente? Ok. Agora, eu gostaria muito de que vocês, muita novidade, é assim mesmo, é que a biologia é pura novidade e é muito boa, né? Ela é uma ciência fascinante, né, gente? Então, realmente é. Então, por isso, que cada vez que a gente estuda o reino animal, a gente vê que a gente não sabe nada, né? Quase nada sobre biologia. É porque é muita coisa, muita coisa mesmo, muito detalhe, né? Mas é fascinante. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês têm dúvidas? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem colocar aqui pelo chat? Ou vocês querem também se manifestar aqui pelo microfone também, viu, gente? Vocês podem. Dúvidas? Tem dúvidas? Podem mais se manifestar? Tem alguma curiosidade? Tem alguma dúvida? Está tudo claro? Vocês entenderam? Vocês entendem tudo aquilo que eu coloquei para vocês? Agora é só pegar o livro básico que vocês têm, né? E tá comparando, vendo aí, né? Revendo no caso, né? Revendo no seu estudo pessoal. Aqui é uma pergunta. Olha, aqui está dizendo, Arthur disse aqui em casa à noite aparece várias planeiras direto o nome dela, não sei o nome delas. Aparece à noite? Como assim? Planária aparece, várias planárias, disse. À noite? Aonde aparece? Eles vivem, no caso, se for planária, olha, planária é o nome comum, como de outra vez eu disse para o Alex, que perguntou, né? Planária seria, se é a dugécia, aquela planária que a gente estuda no laboratório, ela é aquática, né? Está bem ligada a plantas aquáticas. Mas se for planária turbelária, que também são tipo planária, né, da classe turbelária, ela está em ecossistema terrestre, mais úmido. Como assim que elas aparecem à noite? Será que é? Você está brincando com essa pergunta, né? É isso? Bom, Giovana, rotífera não vamos precisar colocar na atividade P1? Não. Nessa prova, essa prova P1, a prova é a P1, ela vai abranger até o filo platealmente, conforme eu disse no mudo, né? É até o platealmente, tá? A partir de Missosô em diante, vamos deixar para P2, tá certo? Deixaremos para P2.
ok? Ok. Ok, então, tudo certo? Tem mais alguma dúvida, gente? Tem dúvidas? Tudo certo? Se manifestem, por favor, pelo chat. Tem alguma dúvida? Acho por enquanto não, professora. Tudo certo? Ó, se vocês não tiverem dúvidas, se não tiverem dúvidas, portanto, eu vou encerrar por hoje. Tudo bem? Se não tiverem dúvidas, então, boa noite para todos nós.